A Europa vive a segunda onda do coronavírus e muitos países tiveram que adotar novamente medidas mais restritivas para conter o avanço da doença. E essa preocupação por lá também já alerta as autoridades brasileiras. Aqui na região, por exemplo, em São José dos Campos, uma possível segunda onda da Covid-19 pode chegar em dezembro, caso a população não tome os cuidados necessários. A Tereza mora na cidade mineira de São Lourenço e veio a São José dos Campos visitar alguns parentes. Ficou sabendo que o Parque Alberto Simões reabriu e aproveitou para levar a filha e os sobrinhos para um passeio ao ar livre, mas com todos os cuidados necessários. Lavar as mãos, passar álcool, né? Pôr máscara. A gente só tirar um pouquinho porque para tirar as fotos, né? Mas tem que prevenir, né? O Parque Alberto Simões já está autorizado a receber visitantes, assim como o Parque Ribeirão Vermelho e os centros poliesportivos que foram reabertos com a flexibilização. E apesar de flexibilizar cada vez mais as atividades na cidade, prefeitura e moradores de São José dos Campos não escondem que têm medo de uma possível segunda nova onda de coronavírus. Eu acho que é um risco. Eu acho que as pessoas, mesmo com a flexibilização, as pessoas ainda não estão usando corretamente o distanciamento social e as máscaras. Um estudo feito na cidade com simulações futuras mostra que se 30% da população se desproteger, essa segunda onda da doença pode mesmo acontecer no município em dezembro. Em São José, o estado e o Brasil vem caindo ainda, com uma primeira onda bem alargada, digamos assim. Ela não foi tão apiculada como os outros países foram, e foi sim um platô bastante extenso. Essa é uma característica que diferencia um pouco do que aconteceu na Europa. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que a gente sofreu a maior força da pandemia por volta de 2 meses depois que a pandemia castigou a Europa, né? Então a gente fica nessa expectativa de que no final de novembro, dezembro, a gente possa ter a segunda onda, é uma preocupação. Em São José, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já soma mais de 19 mil casos da doença e pouco mais de 450 óbitos. Tem uma parte da população, quase metade da população, que está conseguindo manter o isolamento, trabalhando de casa, saindo só para fazer uma compra, se alimentar, alguma coisa rápida e retornar para casa. Alguns estudos vêm dizendo isso, que existe uma parte muito comprometida com a questão do isolamento e uma parte muito pouco comprometida. O risco aí que se fala de uma explosão de número de casos é quando esses dois grupos se encontram. Então, as medidas que a gente vem tomando é para manter orientada a população, para continuar em casa dentro do possível e evitar eventos que possam agrupar essas pessoas. As pessoas que não estão preocupadas com as pessoas que estão comprometidas. Por isso, os cuidados de cada um são tão importantes. Evitar lugares aglomerados, só sair de casa se necessário. Eu, como tenho sou grupo de risco, então não vou em mercados, né? Meus filhos vão para mim. É preciso se cuidar, né? E a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos resgatou um cachorro que estava preso dentro de um veículo há mais de 2 horas debaixo do sol quente. Foi na Avenida Andrômeda, zona sul de São José dos Campos. Segundo o GCM, o animal aparentava sinais de fadiga e de estresse. Eles conseguiram resgatar o bichinho do carro e nesse momento justamente apareceu o proprietário do veículo que disse que deixou o cão dentro do carro enquanto fazia um treino esportivo. Ele foi preso em flagrante. E um funcionário público também foi preso em flagrante por agredir a própria mãe, uma idosa de 90 anos. A ocorrência foi registrada no domingo em Guaratinguetá. A vítima disse à polícia que foi agredida pelo filho com tapas. 2 testemunhas confirmaram que viram o momento da agressão quando a idosa estava na varanda da casa. O suspeito de 54 anos foi detido e liberado após pagar fiança. O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pelo 2º DP de Guaratinguetá.
E a frente fria está indo embora da nossa região. As temperaturas devem ficar mais quentes nesta semana, mas ainda há possibilidade de chuvas isoladas em algumas cidades do Vale do Paraíba. Informações com a Desirê Brandi, da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Não tem mais frente fria na costa de São Paulo, mas tem os ventos que sopram do mar, que ainda mantém a variação de nebulosidade e a possibilidade de chuva fraca no Cone Leste paulista. Em Taubaté, a terça vai ser um dia de chuva isolada com máxima de 24 graus. Na quarta-feira também pode chover, mas o sol já consegue aparecer mais vezes. Por isso a máxima chega aos 27 graus. Aí na quinta-feira a temperatura já deve passar facilmente dos 30 graus, mas tudo indica que no final da semana o tempo muda de novo. São José dos Campos, a mesma condição. Chuva isolada na terça, tempo mais firme na quarta, temperatura subindo. Amanhã a máxima não passa dos 23, na quarta chega aos 27 e na quinta-feira deve fazer 33 graus. Confira agora alguns destaques do Jornal da Band, que começa daqui a pouco, às 7h20. No Jornal da Band de hoje, a gente vai falar sobre a vacina de Oxford, que deve começar a ser distribuída aqui no Brasil em março. Tá quase. A produção deve ser feita entre janeiro e fevereiro. A gente também vai falar sobre ondas de protesto na Europa por causa de um lockdown. Isso por conta da segunda onda do coronavírus. E há 2 dias das eleições norte-americanas, a gente traz uma cobertura completa com o que pode acontecer e o que os candidatos estão fazendo nestes últimos dias de campanha eleitoral. É às 7h20 no Jornal da Band. E o aluguel de chácaras foi a opção escolhida por muitas famílias da região para descansarem neste feriado de finados. Devido à pandemia, muita gente preferiu evitar as aglomerações em cidades turísticas durante o período. Prova disso é o aumento da procura pelos locais também aos fins de semana. Churrasco, cervejinha e uma roda de violão na beira da piscina. Foi assim que esta família de São José dos Campos passou o feriadão. A vontade era ir à praia, mas com medo das aglomerações, o grupo achou melhor alugar uma chácara. Por conta da pandemia, né? Tá todo mundo isolado, não tem muito acesso ao lazer. E para evitar a aglomeração, nós optamos pela chácara, né? Porque aqui tem opção de piscina, quadra. A chácara tem todo o suporte, né, para nós. E aí nós fizemos churrasco. E assim, nós estamos reunidos em família, né? Que são pessoas do nosso convívio e tendo acesso a lazer. E quem disse que não deu para aproveitar mesmo assim? Foi excelente. Porque aí veio a família, os bichos, né? Tivemos a opção de trazê-los, então foi super agradável, foi ótimo, relaxamos. E a família da Adriana não é a única. No segundo semestre deste ano, esta chácara aqui em Caçapava teve um aumento de 30% no número de locações para fins de semana, em comparação com o mesmo período de 2019. Eu acredito que a procura foi maior, né? Nós alugamos mais, por causa do distanciamento, né? O aglomeramento de pessoas. Então eles procuram a chácara do que a praia. Então aqui fica mais restrito, mais familiar, então acho que é por esse motivo que a gente alugou mais do que o ano passado, esse ano. O Natal Novo já está alugado e no comecinho de janeiro também está alugado. Mas antes de alugar um espaço como este, é preciso ter alguns cuidados. Este advogado explica que mesmo que seja um negócio de menor duração, é necessário que seja registrado em um contrato por escrito. É importante que você faça sempre um contrato quando for alugar um imóvel por temporada, seja por um final de semana, seja por uma semana ou por um mês. A lei exige que o contrato tenha forma. E qual é essa forma? É escrito. Então você procura um advogado para que faça esse contrato para você como locador e aí para todas as pessoas que você locar o seu imóvel, você vai fornecer esse contrato. Foi o que fez a Adriana, que ficou mais segura para passar o feriadão aqui e ainda retornou para casa com a família sem riscos de contaminação pelo coronavírus. Está tranquilo, que a gente sabe que a gente estava com a família e isolados, né? É um cuidado. Depois do intervalo, vamos falar de eleições 2020. E agora você confere imagens de São José dos Campos. Neste momento, 18 graus. Na madrugada, as mínimas chegam a 12 graus. Voltamos em instantes, agora às 7h11.